Olá, estimados irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a esse nosso momento de partilha e meditação da Palavra de Deus. E que alegria podermos estarmos juntos mais uma vez, trazendo a Palavra de Deus e também uma reflexão para iluminar a nossa caminhada de fé. Peço licença então para adentrar a sua casa, trazendo hoje, nesta sexta-feira, dia 14 de julho de 2017, em comunhão com toda a igreja, nós refletimos o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vede, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com as pessoas, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serei levados diante de governadores e reis, de modo que dareis testemunho diante deles e diante dos pagãos. Quando vos entregarem, não vos preocupeis em como ou o que falar. Naquele momento vos será dado o que falar, pois não serei vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer a cidade de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, estamos então refletindo nessa 14ª semana do Tempo Comum a questão do seguimento do discipulado de Jesus. E hoje, de maneira especial, o Evangelho, ele então vem nos narrar a sorte daqueles que se dispõem a poder seguir Jesus, aqueles que acolhem esse chamado de Deus. E aí Jesus, então, ele não engana ninguém, pelo contrário, ele é bem esclarecido. Todos nós que assumimos essa missão, devemos ter em mente que vamos sofrer perseguição. Isso é comum porque, como nos diz o Papa Francisco, ser cristão nos dias de hoje é remar contra a maré. Porque o mundo hoje, ele então vai pela lógica do dinheiro, do capitalismo, do consumismo, do hedonismo e tantos outros ismos, então, que têm levado o ser humano à perdição. Enquanto os valores do Evangelho é a caridade, é o amor, é a partilha, o perdão, é a misericórdia. Tudo isso, então, entra em conflito com a ideologia do mundo. E aqueles, então, os poderosos, detentores do poder, querem, então, silenciar, calar essas vozes, para que, então, não atrapalhe todo o mecanismo que está, então, aí fazendo girar essa sociedade a qual nós estamos inseridos e levando muitas pessoas, torna a dizer, à morte. E assim era também no tempo de Jesus, tanto que Jesus está dizendo, olha, eu vos envio no meio de lobos, mas não tem mais. As pessoas vão te perseguir, vão te prender por causa do meu nome, e não fique preocupado com o que você vai falar. É o Espírito do Pai que vai falar em vós. Então, meus queridos amados irmãos, nós, enquanto seguidores de Jesus, não devemos temer diante daquilo que falam contra nós. São calúnias, fofocas, pessoas, então, blasfemando muitas vezes. E olha, perseguição até mesmo dentro dos nossos de casa. É o que fala aí, seguindo o Evangelho. Filho levantará contra pai, pai contra filho, matarão filho. Por quê? Na época em que Mateus então escreve esse seu Evangelho, estava acontecendo então a perseguição, de Roma aos cristãos. E aquele que se declarasse então cristão, ele então seria morto, perseguido. E ali então, na família, havia conflito, porque havia pessoas que queriam então continuar professando a sua fé no Cristo, mas outros não, por medo. E ali então criava-se conflito dentro até mesmo de casa. Mateus então segue dizendo adiante, nós não devemos temer, porque aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E olha que palavra de ânimo para nós.
não podemos então temer, é preciso confiar na providência divina. E por falar nisso, nós temos então hoje na primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 46, nós temos um encontro de Jacó com o seu filho José. Nós estamos acompanhando então no decorrer dessa semana José do Egito, que agora então após ter encontrado os seus irmãos e se revelado a eles, como nós refletimos no Evangelho da quinta-feira, hoje a liturgia nos traz esse encontro, porque os irmãos voltaram para Canaã e foram então buscar Jacó para que pudesse morar no Egito, porque para que não padecessem de fome. E ali então José iria cuidar de todos eles e seus familiares. E providenciou ali carros, e então Jacó, ele é avisado sobre José que está vivo, é-lhe contado então, os filhos abrem o seu coração e contam aquele segredo que eles venderam José como escravo, enfim, toda essa situação. E agora então Jacó, ele teme ir para o Egito. Mas o Senhor, que é fiel à promessa aos pais Abraão e Isaque, e agora então fala com Jacó que não temas em ir para o Egito, porque Deus descerá com ele, e será José que lhe irá fechar os olhos. E aí o finalzinho da primeira leitura de hoje nos narra esse encontro de José, que vai ao encontro do seu pai Jacó, que ali lhe beija, lhe abraça, e Jacó diz: agora posso morrer em paz, porque meus olhos te viram. Isso é bonito. Nós percebemos então a providência divina, Deus então que age na história, protegendo, livrando todos os seus, mesmo diante de situações de tribulação, de aparente desgraça. Deus transforma tudo isso em graça, queridos e amados irmãos. É preciso crer, confiar. Deus, ele age na nossa vida. E assim então, como o Salmo nos convida, a salvação ela nos vem de Deus. E ela permeia caminhos tortuosos muitas vezes, que nós não compreendemos. Mas é preciso então confiar nesse Deus que intervém e age na história. E assim é interessante porque o povo, Jacó, José, toda a tribo de Israel vai se instalar ali no Egito. E esse Egito então, ele vai acolher, libertar da morte o povo de Israel. Mas é interessante que esse povo vai crescer ali na terra do Egito, e posteriormente, então, como leitores assíduos da Sagrada Escritura, nós vamos ver que esse povo crescendo, o faraó morre, José também morre, e ali então esse povo começa a ser explorado, marginalizado, excluído. E aí depois entra um outro personagem, Moisés, para libertar esse povo do Egito. É interessante, queridos amados irmãos, a história da salvação. Deus que intervém do ordinário para poder então agir extraordinariamente. Então, enquanto a nós que agimos no cenário da história, somos convidados então a confiar plenamente nesse Deus que nos protege, nos livra e que nos envia em missão e nos adverte para aquilo que nos espera, perseguições, tribulações, cadeias, mas em tudo isso, queridos amados irmãos, nós somos mais que vencedores, porque o nosso Deus, ele é por nós. E assim então, peçamos ao Senhor que nos dê essa graça de podermos então sermos astutos, como nos diz o próprio Evangelho. Nos momentos de perseguição também não é porque Deus nos protege que vamos então ceder, tentar a Deus. Não, é preciso, se preciso e conseguir fugir, vamos fugir sim. Devemos sempre agir no ordinário, porque o extraordinário, esse Deus então, é Ele que faz. E assim, queridos amados irmãos, peçamos ao Senhor então que nos dê essa graça, de podermos então sermos firmes no momento de perseguição, no testemunho, confiando então nesse Deus que vem salvar-nos, mesmo diante das adversidades que a história possa vir a nos impor. Que Deus então nos fortaleça e o Espírito Santo seja Ele hoje e sempre a nossa força. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que já se inscreveu em nosso canal. E você que ainda não se inscreveu, não perca essa oportunidade. Antes de terminar esse vídeo, clique aqui em inscrever-se e venha também fazer parte dessa nossa família. E a você que já se inscreveu, muito obrigado e continue divulgando, compartilhando esse vídeo para que possamos então aí alcançar o maior número possível de pessoas
e a palavra de Deus possa ser então difundida diante das nações. Que o Senhor então te abençoe a você, meu amado e minha amada, em todas as suas necessidades, seja elas temporais, atemporais, e que você possa então ali sempre sentir a presença desse Deus conduzindo a sua vida, a sua história. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima, se Ele assim nos permitir. Um abraço a cada um de vocês.